gente, eu sou a Ione do Minha Vida Literária. Pra quem gosta daqueles livros com personagens com uma grande complexidade psicológica, de maneira que isso acaba criando toda uma trama ali entre os conflitos que estão sendo desenvolvidos, a minha indicação de hoje fica pra Natasha, romance do Felipe Cuesta. Lembrando que essa semana é especial e tá rolando resenha todos os dias por aqui. Já aproveita pra pegar as recomendações dos demais livros que foram resenhados nesses últimos dias. E fiquem ligados que a nossa última resenha vai ao ar amanhã. O e-book de Natasha tá disponível pra leitura no Kindle Unlimited e também pra aquisição lá na Amazon. Então o link tá aqui pra vocês no box de informações. Como eu mencionei, esse é um daqueles livros em que a gente tem uma grande complexidade no desenvolvimento psicológico das personagens. E é nesse ponto que a trama acaba se desenvolvendo. Nele, então, a gente vai conhecer a história da Natasha, uma mulher que perdeu os pais tragicamente quando ela ainda era uma criança, de maneira que isso acabou afetando demais a constituição psicológica dela. Ela é uma pessoa que cresceu com a falta sendo parte de quem ela é. Ela se casou jovem, se casou com o primeiro namorado, e a gente vai acompanhar, então, diversos anos da vida dela, conhecendo inicialmente esses eventos que a marcaram, então a perda dos pais, o momento em que ela conhece e começa a se relacionar com aquele que virá a ser o marido dela depois. E a gente vai tendo esses eventos pontuais que são importantes na constituição de quem ela é, até a gente chegar em determinado momento da vida adulta dela, quando a filha dela já tá entrando ali na fase da pré-adolescência e o casamento dela enfrenta os abalos que são comuns em uma relação, ainda mais uma relação que vai se desgastando pouco a pouco com o passar do tempo. Algo que eu já acho interessante, então, dessa construção toda de história é que o autor, ele realmente pincela pra gente os eventos importantes nesse começo. Então a gente tem saltos cronológicos até que a gente chegue nesse momento de vida da Natasha, mas apesar dele fazer esses saltos, não é como se ficasse um vácuo na história, não é como se faltassem informações. A gente tem acesso àquilo que é relevante pra gente compreender a personagem, e esses momentos que não são narrados são informados pra gente, ficam ali nas entrelinhas, então a gente consegue desenvolver essa linha cronológica total, mesmo que a gente não acompanhe todos esses eventos. E assim, logo de começo, a gente já consegue reparar, né, nesses eventos que vão causando essas falhas, esses vazios na personagem. Então ela não tem só o evento dos pais dela que a marca. A própria maneira de como se dá o início da relação dela com o marido já demonstra aí que fica faltando alguma coisa nessa relação. A entrega dela não é compatível com aquilo que ela recebe. Ela, quando dá à luz a filha dela, que é a Gabriela, passa por um momento de depressão pós-parto, o que acaba sendo também essencial no vínculo que ela vai desenvolver com a filha, ou nesse caso, né, na ausência desse vínculo, e que mais uma vez aponta para a falta das necessidades dela, de ela ter uma necessidade que acaba não sendo suprida. Ou seja, falando assim, a gente já consegue perceber, né, que de fato a trama se desenvolve através desses conflitos familiares, né, mostrando como existe embate entre essas diferentes personalidades, o quanto cada um tá lidando com as suas próprias ausências, com a dificuldade de lidar com a ausência do outro. E a história não se centra apenas nesse núcleo familiar, então Natasha, marido e filha, embora seja o núcleo principal. A história também vai além, ela também vai abraçar um pouco da família do marido dela, então conflitos envolvendo, né, o cunhado da Natasha e o sogro dela, de maneira que a história traz um extra pra gente nesse sentido e também vai moldando um pouco melhor, né, as imagens, as figuras, como que cada personagem lida, né, com essas situações que são apresentadas a elas. A história como um todo, ela se desenvolve principalmente no Rio de Janeiro, mas ela também vai trazer cenários internacionais, então a gente tem algumas passagens em Havana, em Cuba, tem algumas passagens na França, o que também enriquece a leitura. A narrativa é desenvolvida em terceira pessoa, existe a mescla, né, de narrativa no passado e no presente, sendo que as narrativas no presente são para gerar um pouco mais de impacto naquelas cenas que estão sendo narradas. E a narrativa como um todo, seja no passado ou no presente, né, eu senti uma boa construção dela, me pareceu uma narrativa bastante madura e bastante fluida. Por conta disso também eu tive mais estranhamento com os diálogos, eles acabaram destoando pra mim da narrativa, porque eu não senti os diálogos tão naturais quanto a narrativa. E como eu mencionei, existe essa complexidade psicológica muito grande formando as personagens. E eu acho que um pouco do impacto, da presença disso na história se perdeu um pouco, porque muito dessa complexidade é apresentada através dos diálogos mesmo, né? Das personagens falando sobre essas complexidades. E a sensação que eu tive é que houvesse uma clareza muito grande em relação ao que
elas passam e não me pareceu assim tão natural. Tiveram dois pontos também que foram um pouco controversos pra mim. Um deles é porque até onde eu percebi só existe um personagem negro na história e esse personagem é justamente um criminoso. E o outro ponto tem a ver com uma resolução final aí da história que eu não consigo falar pra vocês o que é sem dar spoilers, mas ele envolve uma questão que é de um problema social muito presente que a gente tem, que no geral, quando ele acontece, há uma tendência em desacreditá-lo. E aí quando eu me deparo, né, com histórias que reforçam esse ponto de que seria possível, né, desacreditar, eu fico dividida entre me sentir incomodada, né, por essa abordagem e compreender a presença disso dentro do desenvolvimento narrativo como um todo. Como história, faz sentido que isso esteja ali presente. No geral, foi uma leitura bastante interessante, principalmente por conta dessa complexidade psicológica que rodeia os personagens e a maneira de como o autor desenvolve a tensão que vai crescendo entre elas e caminhando para os conflitos finais. É um livro que vai abordar realmente essa dificuldade das relações familiares e vai trazer a Natasha como essa figura, né, de mulher dividida entre os seus diferentes papéis. O de mulher, o de filha, o de mãe, o do quanto é exigido dela, quanto ela recebe em relação àquilo que ela precisa, o quanto ela é capaz de doar. Eu gostei dela ser uma personagem assim tão cheia de nuances, e vale dizer, né, que embora o livro se chame Natasha e ela de fato seja a protagonista, a gente tem também os olhares voltados pros demais personagens que a rodeiam, então a gente também consegue ver essas nuances nessas outras figuras. Se você ficou interessado pela leitura, já aproveita e passa na Amazon para garantir seu e-book que tá disponível no Kindle Unlimited. Também me conta aqui nos comentários quais foram as impressões de vocês. Se você gostou desse vídeo, aproveita e deixa sua curtida que isso ajuda muito na divulgação do meu trabalho. E se você é novo por aqui, seja bem-vindo. Já aproveita, se inscreve e ativa o sininho para não perder nenhuma notificação. Me acompanha nas demais redes sociais que a gente tem um contato mais próximo por lá. Beijos a todos e até o próximo vídeo.